anunciamos ontem, estava programada essa reunião hoje com os líderes da Câmara, representante de presidência dos partidos políticos. Teremos na próxima semana, no dia 8, com os líderes do Senado e também convidando mais uma vez os presidentes dos partidos políticos. Então, a reunião aqui com a Câmara teve comissão por parte do presidente, minha, vice-presidente Alckmin, ministro Haddad, ministra Simone Tebet. Primeiro, um balanço de agradecimento, um balanço positivo daquilo que foi votado até esse momento na Câmara dos Deputados. Vocês sabem, nós tínhamos 5 grandes eixos e o conjunto dos partidos que compõem a Câmara dos Deputados e o presidente Lira, os vários líderes, tiveram um papel decisivo em aprovarmos tudo aquilo que era determinado como essencial até esse momento. Então, fizemos o balanço, por exemplo, da condução das 2 CPMIs, da CPMI dos atos golpistas, onde os líderes da Câmara, o presidente Arthur Maia, que presidiu a comissão, teve um papel decisivo em colocarmos uma pá de cal naquela teoria da extrema-direita bolsonarista que cometeu os atos de golpismo no dia 8 de janeiro, enterrar de vez aquela teoria terraplanista que tentava colocar a culpa no governo, no judiciário do Congresso Nacional. Essa CPMI teve um papel muito importante de trazer à luz uma organização criminosa que existia dentro do Palácio do Planalto no governo anterior, que atentou contra a democracia, e os líderes da Câmara foram fundamentais em relação a isso. Também fizemos um agradecimento à condução desses líderes na CPI do MST, que foi uma CPI que foi criada com o discurso de tentar atacar o governo, de criminalizar o movimento social, e a postura absolutamente correta de um dos líderes, dos membros dessa CPI, que ela termina, inclusive, sem relatório, definindo, mostrando, né, o fracasso da tentativa de criminalização de um movimento, de tentar associar o governo Lula a qualquer prática ilegal. Fizemos um agradecimento da postura desses líderes na agenda de equilíbrio macroeconômico, na votação da reforma tributária, na votação do voto de qualidade do CARF, que muita gente dizia que era impossível ser aprovado, na votação do orçamento, né, da reorganização do orçamento, né, as medidas que garantiram o aumento dos servidores públicos de 9%, há 6 anos que não tinha esse aumento, as medidas que garantiram a reorganização do orçamento para garantir o Bolsa Família, o reajuste das bolsas de pesquisa para os pesquisadores, piso da enfermagem, né? Fizemos um agradecimento sobre o papel que tiveram na recriação dos programas sociais. Todos os programas sociais que precisaram do Congresso, da Câmara dos Deputados, para serem recriados, foram recriados. Votaram no Mais Médicos, votaram no Programa de Aquisição de Alimentos, aprovaram Minha Casa Minha Vida, novo Bolsa Família, a retomada das obras na educação, saúde e cultura, o pacto de retomada das obras, igualdade salarial das mulheres, nova política do salário mínimo. Então, agradecendo a postura desses líderes na aprovação das medidas que contribuíram para a retomada dos programas sociais e o reposicionamento do Brasil no mundo. A bancada desses partidos contribuiu, esteve junto com o presidente Lula em todas as missões internacionais, com missões parlamentares, fizeram outras missões nos fóruns internacionais, reforçando esse reposicionamento do Brasil no mundo, e aprovaram, né, um pleito que estava lá desde 2017 do governo Temer, que não tinha sido aprovado ainda, aprovaram a adesão da Bolívia ao Mercosul. Então, a primeira parte foi de agradecimento, uma reunião com ampla participação de todos os líderes, todos os partidos, mostrando a frente ampla que isolou o bolsonarismo, que isolou aqueles que atentaram contra a democracia no dia 8 de janeiro e que estão ajudando a reequilibrar a economia, a reconstrução das políticas sociais e o reposicionamento do Brasil no mundo. Então, participação das direções partidárias, além dos líderes da Câmara, conjunto de partidos. Temos uma saudação especial ao líder do Republicanos, ao líder do PP, que são 2 bancadas que ingressam definitivamente como bancadas federais nessa frente ampla da base na Câmara dos Deputados. Uma saudação especial ao presidente Bittencourt do Cidadania, que ganhou recentemente a direção do Cidadania e afirmou claramente que um dos debates dessa vitória foi incorporar, né, contribuir com o governo do presidente Lula. Ele afirmou nitidamente isso, enquanto presidente da Cidadania, né, contribuindo com esse campo democrático e reconstrução da economia. Então, um momento de agradecimento, de consolidação de uma frente ampla na Câmara dos Deputados. E fizemos uma fala de quais são as questões centrais até o final do ano, trazendo como centralidade, até o final do ano, a aprovação das medidas que garantam esse equilíbrio orçamentário, né, consolidam o reequilíbrio macroeconômico, em especial as medidas que ampliam a arrecadação e geram justiça tributária, fundamentais. A Câmara já colaborou muito para uma série delas, como o CARF, como a aprovação das medidas de compensação do ICMS, como a taxação dos fundos offshore e fundos exclusivos recentemente, e que temos aí na MP 1185
uma centralidade como medida muito importante ser aprovada até o final do ano. O ministro Fernando Haddad reforçou a importância, por explicar para os líderes do conteúdo dessa medida, e vamos debater isso como um tema central nesse momento. Como também estarmos absolutamente preparados na medida em que o Senado avance na votação da reforma tributária, calendário agora no mês de novembro do Senado, que voltando para a Câmara que a gente possa aprovar e promulgar o mais rápido possível a reforma tributária, que a Câmara dos Deputados tem um papel decisivo no primeiro semestre, uma iniciativa do Congresso Nacional, uma iniciativa específica do governo, o governo dialogando. O relator da reforma tributária, líder da maioria, o deputado Aguinaldo Ribeiro, fez questão de falar da importância da reforma tributária como uma iniciativa do Congresso Nacional, mas que o governo Lula foi decisivo na aprovação. Fez questão, inclusive, de fazer uma comparação com o que foi a dificuldade, a não possibilidade de aprovar a reforma tributária no governo anterior. Então, colocamos a centralidade da aprovação das medidas que geram ampliação da receita, que consolidam o orçamento público e a recuperação macroeconômica do país, que criaram todas as condições para que o Brasil entrasse nessa trajetória decrescente da taxa de juros e que isso seja consolidado ainda mais até o final do ano. Então, a centralidade nas medidas de arrecadação e a centralidade nas medidas que impedem qualquer tipo de desequilíbrio do orçamento público até o final do ano. Tratamos também, revisitamos a agenda legislativa prioritária do governo, que já é pública, já tínhamos discutido com os líderes, já foi aprovada com o conjunto dos líderes essa agenda legislativa do governo, que tem, além das medidas de equilíbrio macroeconômico, da garantia da arrecadação, do equilíbrio do orçamento, tem também medidas de barateamento do crédito, está na pauta da Câmara o projeto de lei de debêntures de infraestrutura, que estimulam o investimento, prioridade absoluta nossa, medidas que posicionam o Brasil como protagonista na transição ecológica, o sistema de crédito de carbono está na Câmara agora, já foi aprovado no Senado, com prioridade de medidas que consolidam a retomada das políticas sociais. E agora uma das prioridades é o novo ensino médio, que foi para a Câmara em regime de urgência, vai definir relator, vamos trabalhar para isso. Então, esse foi o balanço desse fórum da coalizão com os líderes da Câmara. Nós faremos na próxima semana o fórum da coalizão com os líderes do Senado, está marcado, pré-agendado para o dia 8, na próxima semana. Não foi discutido meta fiscal, o que foi discutido é que antes de qualquer discussão sobre meta fiscal, o plano do déficit zero, ele está calcado na aprovação das medidas de arrecadação, de justiça tributária que consolida esse equilíbrio macroeconômico. Então, o debate com todos os líderes foi nesse momento de estarmos concentrados na aprovação das medidas que ampliam a arrecadação do governo e fazem justiça tributária, como a MP 1185. A Câmara já aprovou taxação de fundos offshore, já aprovou regulação das bets, está no Senado, vamos trabalhar para aprovar o mais rápido possível. E agora a concentração total na MP 1185, que garante a arrecadação tributária e justiça tributária, e combate, inclusive, a guerra fiscal que existe no país. Então, concentração absoluta nisso, esse é o centro dos nossos esforços. Não faz nem sentido a gente fazer qualquer discussão sobre meta fiscal antes de concentrarmos o nosso trabalho nas medidas que garantem a ampliação da arrecadação. Vou só falar aqui. Não, foi o fórum, a coalizão teve um debate muito rico e dos vários líderes, falaram líderes de cada um dos blocos, foi uma divisão feita entre os blocos, então o líder Dr. Luizinho, que falou em nome do bloco que o PP compõe, o líder Isnaldo, que compõe o bloco do MDB, o líder Zé, que compõe a federação PT, PV e PCdoB, o líder Guilherme Boulos, que compõe a federação do PSOL e da Rede. Falaram presidente dos partidos, então falaram dois presidentes dos partidos, em nome de todos os presidentes dos partidos, o presidente Bittencourt do Cidadania, o presidente Carlos Siqueira do PSB. Falou o líder da maioria, Aguinaldo Ribeiro, os líderes, o líder Alencar, que substitui o líder Guimarães. As falas gerais foram de um lado, de um balanço muito positivo do trabalho junto com a Câmara dos Deputados nesse momento, falas de afirmação de compromisso desses líderes nas medidas de ampliação da arrecadação e da justiça tributária. Não, nenhum líder tratou desse tema, muito menos defendeu esse debate, porque a concentração total do governo junto com a Câmara nesse momento é a aprovação das medidas de ampliação da arrecadação. Não teve nenhum. Calma, deixa eu responder. Deixa eu responder para ele primeiro, calma. Não teve nenhum pedido específico. Foi uma reunião onde foi muito mais de afirmação por parte dos líderes desse balanço positivo. Vários deles fizeram questão de reforçar a diversidade dessa frente ampla e a consolidação dessa frente ampla na Câmara. O presidente Lula fez questão de
reforçar isso, falar da diversidade, daquela fotografia, todos eles citaram isso, não teve nenhum pedido específico, mas teve um compromisso desses líderes de trabalharmos junto com líderes de outros partidos, junto com a própria mesa da Câmara, de aprovarmos até o final do ano essas medidas de ampliação da arrecadação. O governo pretende enviar uma mensagem para o Congresso modificando a meta ou vai deixar os parlamentares fazer isso ou nenhuma das duas coisas? Não teve nenhuma discussão do governo sobre isso. O plano do governo está concentrado nesse momento em aprovar as medidas que ampliam a arrecadação e fazem justiça tributária no país e com isso consolidam o ambiente macroeconômico que vem provocando a queda de juros no país. Esse é o plano do governo. O plano do governo é estar concentrado nesse momento, enviar todos os esforços junto ao Congresso Nacional para aprovarmos as medidas de ampliação da arrecadação de justiça tributária no país, que consolidam aquilo que já foi aprovado com o marco fiscal, que estabelece regras claras de não crescimento de despesas, né? Não tem nenhuma medida que possa ampliar despesas, o marco fiscal estabelece uma trava específica em relação a isso, já definiu quais são as despesas para os próximos anos, por isso que a proposta de lei orçamentária, consolidando isso de forma muito forte, né? Esse é o plano do governo nesse momento de enviar todos os esforços. No Senado, de concluirmos a votação da regulação das BETs, concluímos a votação dos fundos offshore e fundos turísticos já foi para o Senado. Na Câmara, nesse momento, concentração total na MP 1185, discutir com o conjunto dos líderes a tramitação da MP, como nós vamos tramitar esse MP, através de MP, instalar a comissão mista ou tramitar com um projeto de lei, né? Concentração total em relação a isso e continuar acompanhando o calendário no Senado da reforma tributária, na expectativa que possa concluir a votação em novembro, para voltar para a Câmara e consolidarmos a aprovação da reforma tributária esse ano. Não teve qualquer tipo de discussão sobre isso nessa reunião. Aqui. A mesma orientação desde o começo. Orientação, o texto que o governo já encaminhou já foi encaminhado, estamos discutindo com o relator da LDO qual o melhor momento. Nunca teve sessão marcada para essa semana, falar que ia ter eleitores, nunca teve sessão da CMO marcada para essa semana, calendário da CMO na próxima semana e a concentração total do governo nesse momento está focado nas medidas que ampliam a arrecadação e levam a justiça tributária nesse momento. E é isso que nós discutimos na reunião. Tinha uma pergunta aqui. Se esse é o plano, focar nessas medidas para aumentar a arrecadação, então dá para concluir que o governo não vai trabalhar em nada relativo à meta? Não, dá para concluir que a dedicação total do governo nesse momento é aprovar as medidas de ampliação de arrecadação. Concentração junto aos líderes, tanto da Câmara quanto do Senado, a fala do presidente, a fala do ministro Fernando Haddad, da ministra Simone Tebet, a nossa fala é concentração total nesse momento em aprovar as medidas que ampliam a arrecadação e fazem justiça tributária nesse país. Isso faria a desoneração da Folha falar sobre a desoneração? Eu não, desde outubro, desde outubro eu tenho dito que esse governo vai continuar perseguindo o esforço de ter aquilo que já encaminhou para a LDO, que é o déficit zero no país. Desde outubro eu tenho falado isso. Vamos continuar perseguindo e trabalhando com esse esforço. Desde outubro eu falo isso com os líderes, né? Esse é o plano e, por isso, uma questão muito importante desse plano é a aprovação das medidas de arrecadação. Então, nós estamos concentrados em trabalhar para a aprovação das medidas de ampliação de arrecadação. Não foi tratado esse tema sobre desoneração da folha ou desoneração tanto para os municípios como para outros setores econômicos. Eu já disse que foi aprovado lá no Senado, ainda não chegou ainda na Presidência da República. Assim que chegar, nós vamos distribuir para o conjunto dos ministérios e vamos, para análise que cada um dos ministérios que estão relacionados com esse tema façam sobre isso. E eu quero reforçar aquilo que eu já disse ontem, o governo vai analisar de forma muito atenta sobre a constitucionalidade da medida. Então, vai ouvir a Advocacia Geral da União, vai ouvir o Ministério da Justiça, vai ouvir o Ministério da Previdência, o Ministério da Fazenda, Planejamento, além obviamente da Casa Civil, sobretudo analisar a inconstitucionalidade da medida. O nosso líder do governo no Senado, o processo de aprovação, já alertou em relação a isso sobre a avaliação de inconstitucionalidade daquela medida. Por causa do veto do marco das garantias, a gente percebeu que alguns líderes estavam insatisfeitos por causa do veto do presidente Lula. Eles chegaram a expressar isso? Na reunião não teve nenhuma fala sobre isso. Isso não foi tratado em nenhum momento da reunião. Isso será tratado pelo líder do governo no Congresso, estava presente na reunião, mas ninguém comentou sobre isso quando entrar em tramitação lá no Congresso Nacional. Obrigada, gente. Obrigado.
Não, pode ser junto, quem quiser, não tem problema. Líder, qual avaliação que o senhor faz desse encontro com o presidente, com os ministros, o que sai dessa reunião e o que o Congresso vai poder fazer, ajudar o governo? Existe já uma previsão do que pode acontecer nas próximas votações? Bom, a reunião foi muito positiva, primeiro fazendo um balanço das matérias prioritárias do governo que foram votadas, mais de 20 matérias, né, grande parte na área da estruturação fiscal do país, que tem o norte como o arcabouço fiscal, né, e também matérias importantes na área social, a reestruturação dos programas, né, que o presidente passou a ter condições de entregar as políticas públicas. Né. Fora isso, a organização da agenda até o final do ano. A matéria principal é a questão da subvenção do ICMS, né, que é a medida provisória 1185, para que a gente vote até dezembro, e também uma preocupação em começar a elaborar a agenda de 26, porque é um ano eleitoral, portanto a gente tem que acelerar no primeiro semestre para as matérias do próximo ano. Eu acho que tem um peso total. Eu entendo, estavam todos os líderes da base. A gente chega ao fim do ano, o governo chega com a base concretizada. Logicamente foi necessário fazer alguns ajustes na composição do governo, alguns ainda para serem feitos, mas eu acho que o clima está muito bom. Não foi um ambiente de apelo, na verdade, foi um ambiente de prestação de contas, de agradecimento e também de definição das prioridades que estão por vir. Eu acho que sim, eu acho que se a gente votar como acredito que vamos votar, né, a 1185 ou o projeto de lei, que foi enviado com urgência constitucional, o Congresso ainda definirá o rito, acredito que ainda essa semana, né, eu acho que a gente cumpre toda a agenda que o governo apresentou. Quanto à questão de aumento de impostos, a gente tem que deixar muito claro, o que está sendo estruturado é a base, né, é a não interferência no recolhimento de impostos federais em consequência de incentivos, né, ofertados pelos estados. Então, isso aí só será resolvido de uma vez por todas, né, após e durante a transição da reforma tributária. Então, acho que se o governo apresentou essa agenda, consequentemente, essa agenda entregue refletirá na busca da diminuição do déficit, né, buscando chegar à meta ou sempre próximo da meta definida. Obrigado.